Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em sua vida e em sua família. Irmãos, preste atenção nisto. Todos nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, pois aquilo que nós falamos gera uma atmosfera espiritual à nossa volta. Ou nós atraímos a presença de Deus, a presença dos anjos de Deus, com aquilo que nós falamos, e atraímos, em consequência a isso, as suas bênçãos para a nossa vida, ou nós atraímos com as nossas palavras a presença do diabo e dos seus demônios e atraímos coisas ruins para a nossa vida. O Provérbio 18, versículo 21, nos dá a clareza disto em que eu acabei de falar a você nesse momento. Preste atenção o que a palavra de Deus diz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Você precisa entender que aquilo que você fala pode afetar diretamente a sua vida, a vida da sua família e até mesmo a vida dos seus descendentes. Você precisa tomar cuidado, porque pode afetar de uma forma boa, para a glória de Deus, ou a sua vida pode ser afetada de uma forma ruim, você ficando preso em coisas que não são boas, e eu chego a dizer até mesmo em maldições. Sim, irmãos, em maldições. Você precisa acreditar nisso, porque é a palavra de Deus que diz: a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Aleluia. Que palavras, meus irmãos, vocês têm usado sobre a vida de vocês? Que tipo de palavra você tem usado dentro da sua casa? Que palavras você tem lançado sobre a sua própria vida e sobre a sua família? Você tem dito: nunca vou ser feliz, nunca vou sair desse problema, esta dificuldade, ela nunca vai acabar. O meu filho não presta, o meu marido não presta, a minha esposa não é uma boa esposa. Enfim, irmãos, várias palavras pejorativas, que quando você vai analisar, elas têm um sentido muito ruim de aprisionamento e de maldição. Se você deseja a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, então não pratique palavras ruins que podem sim, segundo o versículo que nós lemos de Provérbios, gerar morte para a sua vida e a sua família. Comece a utilizar palavras de fé, palavras de esperança, palavras que vão gerar uma atividade espiritual vinda da parte de Deus para a sua vida e para a sua família. Irmãos, isso é tão sério e é tão verdadeiro e importante. Infelizmente, alguns irmãos não acreditam no poder que as palavras têm de atrair coisas boas ou de atrair coisas ruins. Mas eu digo a estes que não acreditam: por que você ora? Por que você fala com Deus? Quando você se põe a orar, você pronuncia palavras, não é verdade? Você utiliza em sua oração palavras pejorativas, palavras negativas, palavras que não têm um sentido bom. Ou quando você ora, você só apresenta palavras que podem produzir vida sobre você mesmo e sobre a sua família. O Salmo 145, versículo 17, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está perto daqueles que o invocam. Você sabe o que significa invocar, meu irmão? Invocar é chamar para perto, é você utilizar a sua voz, é você utilizar as suas palavras e chamar Deus para perto da sua vida, chamar Deus para perto da sua família. Então, quando você chama Deus, você não está usando palavras feias, palavras ruins, palavras que diminuem, que menosprezam. Não, você usa palavras boas para gerar vida. Então, da mesma forma, é quando você utiliza
Palavras como esta: eu nunca vou ser feliz. Quando você utiliza o meu filho, ele não vai dar para aquilo que presta. Para de utilizar palavras negativas que vão gerar maldições na sua vida, na sua casa, dentro da sua família, meu irmão. Existe na sua boca um poder para gerar vida. E existe na sua boca também, meu irmão, um poder que pode gerar a morte. Eu não estou falando de pensamento positivo ou de palavras positivas. Não é isto. Eu estou falando da realidade do mundo espiritual. Conhecemos a história de Balaão, que ele foi convocado para amaldiçoar Israel. Mas ele não pôde fazer isto, porque Deus não permitira. Mas sobre a vida de Balaão havia um espírito agoreiro que lançava maldições. E ele foi convocado porque muitas pessoas que Balaão amaldiçoou realmente foram e tiveram as suas vidas amaldiçoadas, porque ele gerava uma atmosfera espiritual através das palavras que ele produzia. Se você não acredita nisso, por que então você declara que sou mais do que vencedor, que eu vou ter vitória em Cristo Jesus? Irmão, entenda, entenda. Você deve declarar essas palavras, sim. Palavras que vão gerar vida, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras verdadeiras, palavras de fé. Mas você não pode emprestar a sua boca para que através de você também saiam palavras de maldição. Lembra daquilo que Jesus falou, quando foi interrogado e questionado porque os discípulos comiam sem lavar as suas mãos. Jesus disse que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Jesus estava falando exatamente disto, do poder que as palavras têm. E as palavras que saem da nossa boca, elas podem gerar saúde, mas elas também podem gerar doenças. Elas podem gerar bênçãos, mas elas podem contaminar também a nossa vida com aquilo que não é bom. Provérbio 15, versículo 4 também diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa, ela quebra o espírito. Aleluia. A língua de quem serve a Deus tem que ser serena sempre e tem que ser uma árvore de vida, cheios de frutos bons. Não pode ser uma língua perversa que quebra o espírito, que lança maldições. Irmão, tenha cuidado com aquilo que você tem falado. Não empreste a sua boca ao diabo. Tome cuidado com isso. Não diga palavras pejorativas sobre você mesmo. Não lance palavras pejorativas contra os seus filhos, contra seu esposo, ou contra a sua esposa, ou contra a vida de quem quer que seja. Da sua boca tem que sair palavras que vão gerar vida, que vão gerar bênçãos. Não pode sair da sua boca palavras que gerem maldições, nem sobre você mesmo, nem sobre a vida dos outros. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Comece a dizer que você vai ser feliz. Comece a dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Comece a dizer que o seu filho, que a sua filha, que o seu marido vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Declare que vão ser profetas na presença do Senhor. Gere vida com as suas palavras e não morte. Guarde dentro de você, Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.